para aproveitar mais os filhos, né, a família, porque do nada você está boa assim, com pouco tempo você já está aqui, não sabe mais se pode nem voltar. Eu vim aprender a ser forte a partir dessa doença. Quando eu tive que tomar as dores do meu pai, poder cuidar, lutar para que ele continuasse do meu lado. Lívia e Yuri passaram por situações diferentes no ano passado em relação à Covid-19. Ela ficou internada por 20 dias com os pulmões comprometidos. O caso dela é até considerado pelos médicos como um milagre. Já Yuri foi obrigado a se despedir do pai, que não resistiu às complicações do vírus. Apesar dos desfechos serem diferentes, o trauma causado pela doença é semelhante para os dois. Mesmo recuperada, Lívia ainda tem medo. Eu fiquei bem mais nervosa, tipo, eu fico andando de carro, eu já fico com medo. Tipo assim, eu acho que é mais o cuidado, pelo que eu já passei, para não passar mais nenhum susto. Eu já fico querendo andar mais devagar, com medo de um acidente, uma coisa, já fica assim, dando bem mais valor à vida. Quando ficou internada, estava grávida de 6 meses do pequeno Lorenzo, que hoje tem quase 1 ano de idade. Para salvá-los, os médicos tiveram que encaminhá-la para a UTI e antecipar o parto do bebê. Se a decisão não tivesse sido tomada a tempo, o desfecho da história de Lívia poderia ter sido outro. Eu imaginei que eu fosse perder o meu bebê. Aí eu dizia que não queria, porque eu estava só com 30 semanas. A minha médica, que é a que fez o parto dele, ela até brinca e diz: Lívia, você foi no céu, pegou na mão de Deus e Deus mandou você voltar. Você não perdeu o seu bebê. O seu bebê é um milagroso, igual a você, ele é um milagre. O sentimento de Yuri é semelhante ao de Lívia. Com a perda do pai, o assistente técnico acredita que o vírus impôs uma reflexão nas pessoas sobre o que realmente importa na vida. Essa doença não tá fácil para ninguém. Tá tirando vidas de pessoas que a gente mais ama, de quem a gente mais luta para estar perto. E a gente hoje, muitos estão aprendendo a valorizar o ser humano, quem está do nosso lado, a partir dessa doença, porque essa doença está ensinando que ninguém é diferente de ninguém. Ele foi um dos responsáveis por levar Cláudio Ferreira, de 62 anos, ao hospital, que já apresentava sintomas graves. Mas a urgência não foi o suficiente para salvá-lo. Fiz todos os procedimentos que era para ser feito, mas infelizmente Deus quis dessa forma, né? A saudade que eu tenho do meu pai é inexplicável. Não tenho nem palavras. Todos os dias ele vem na minha cabeça. Porque o que eu passei sem ele e o que eu vi, o que ele fazia por mim, e querendo ou não, eu só pude perceber depois que eu perdi meu pai. Em um ano, a Covid-19 foi a causa da morte de 12 mil pessoas somente no Ceará. E apesar desse tempo, esse número pode crescer ainda mais com o aumento das infecções pela doença. Essa realidade assusta. Não apenas as pessoas como Lívia e Yuri, que foram impactadas diretamente pela pandemia, mas a todos que sofreram e ainda sofrem com as mudanças impostas pelo vírus. Os quadros ansiosos eles podem surgir desde o medo e a incerteza que uma pandemia global traz. Então, tanto em aspectos de rotina e de sonho que essas pessoas tiveram que adiar, até mesmo o próprio fato da doença, né? E todo o reflexo que ela traz social e político-econômico no país. Apesar do cenário não ser nada animador, o último ano serviu de aprendizado. No começo, por exemplo, a gente havia dúvidas sobre o uso até de corticoide. E depois aprendeu que determinado ponto da doença, especialmente nos hospitais, especialmente depois no finalzinho da primeira fase da doença, a gente usa o corticoide, com certeza. Então, assim, houve uma evolução e várias descobertas a respeito de como abordar esses pacientes, tanto ambulatoriamente como em hospital. E dentro desses aprendizados, o Ceará conseguiu desenvolver o capacete Elmo, que é capaz de reduzir em até 60% as internações de pacientes nos leitos de UTI. Mas essas conquistas não são suficientes para dar um fim à pandemia. É necessário vacinar toda a população. O problema é a burocracia para a compra de novas doses. O empecilho se trata, da velocidade desses acordos e, evidentemente, da disponibilidade
de venda dessas vacinas por essas entidades ou essas empresas internacionais. Mas esses desafios não são maiores do que a esperança e a fé de quem espera por dias melhores. Esse vírus acabe para a gente poder viver em paz. Que Deus vá abençoando a gente para a gente continuar nossa caminhada aqui. A sociedade entendeu que nós precisamos trabalhar unidos, que nós precisamos estar na mesma linha, que a gente precisa ser solidário, que a gente precisa ceder para aquele que precisa mais. Eu acho que esse é o aprendizado para a gente gerar uma sociedade melhor agora e depois da pandemia.